Eu tô aqui com a cara lavada, mas eu queria contar pra vocês uma história que é uma história real, tá? Não é uma mentira que eu vou contar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa e eu sou uma pessoa que eu reflito muito nos erros das pessoas para que eu não cometa na frente os mesmos erros. Aprendo com os meus erros, óbvio, mas eu acho que a gente aprende muitas vezes olhando as pessoas errando e a gente só erra se a gente quiser. Como eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, nós não temos a estrelinha dourada na testa e, com todo mundo acontece, mas menos comigo. Eu acho que isso é uma grande mentira que as pessoas se contam. E eu queria contar para vocês uma história de um vizinho, de dois vizinhos meus. Muitos anos eu morei nesse condomínio e eu via sempre esse casal de idosos fazer tudo junto. Eles não tiveram filhos, tá? E o senhorzinho, ele me lembrava aquele Roberto Bolanos que fez o Chaves, só que bem mais velhinho, sabe? E a esposa, não sei se era mais nova, se cuidava mais, mas ela tinha aparência de estar mais jovem, mais bem cuidada do que ele. Ele já andava encurvado, devagarzinho, cabelo bem branquinho, ela já mais imponente, mais forte, sabe, assim, olhando visualmente, também estava com a aparência física mais conservada. E o que que acontece? Eu ia pra padaria, encontrava ele indo, eu às vezes estava descendo cedo, eles estavam fazendo caminhada dentro do condomínio, eles iam para o mercado junto, eles iam pra feira juntos, eu acho que eles já não dirigiam mais, mas tudo era muito junto, sabe? Muito parceria. E ela meio que às vezes eu via ela dando umas bronca nele básica, assim, sabe? Corrigindo ele, mas sempre juntos, sempre juntos, sempre juntos. E eles formavam um casal lindo. Sabe aquele casal que você olha e fala assim, é casal de alma? E ele, todas as reuniões do condomínio, ele estava lá participando. Às vezes ele nem sabia o que, que ele tinha que anotar, ele não entendia direito, aí ele perguntava. Era um senhorzinho bem assim, frágil, sabe? Já estava fragilizado, bem velhinho, ele era magrinho. E muito humilde, muito discreto, a gente nunca viu confusão com o nome deles, eles sempre tentando ter o lado da boa vizinhança com todo mundo, muito educados. E aí você vai falar assim: "Mas o que que tem a ver você contar toda essa história?". O que que tem a ver é o seguinte, me fez refletir algumas coisas na minha vida sobre parceria, sobre o final da vida. Esse senhorzinho, ele foi ficando muito doente, eu já não via mais ele pela manhã quando eu ia trabalhar, fazendo a caminhadinha dele, não encontrava mais no mercado, o mercado era bem próximo de onde eu morava, não via mais também a esposa, e aí depois de um tempo eu perguntei, né, eu vi uma ambulância chegando, perguntei, aí o porteiro falou que ele estava mal, que ele já estava no estado bem avançado do câncer, né, não fazia tratamento, não acompanhou, não ia em médico. Homens têm muito essa resistência, né. E quando aconteceu tudo isso, foi tudo muito rápido. E eu via algumas vezes eles saindo da ambulância, as pessoas meio que ajudando eles a sair com a cadeira de rodas, entrar no prédio. E aquilo me fez refletir, até que ele faleceu, passou um comunicado no condomínio. E depois que aconteceu isso da morte, que a gente sabe, ninguém vai durar eternamente, né? Mas eu vi que essa mulher se definhou porque ela teve que começar a fazer as coisas que ela não fazia, porque eu acredito que ele tomava frente de tudo, né. E na vida, mesmo que você seja casada, casado, você tem que saber o que acontece dentro da sua casa. Eu já tive 2 vizinhas que eu perguntei quanto que era a conta de luz, elas não sabiam. Eu falei: "Como assim? Ah, que tá em débito automático ou que o meu marido paga", não sabe o que tá acontecendo dentro da própria casa, debaixo do próprio nariz, né. E essa senhora, ela começou a adoecer muito, ela começou a andar, assim, foi coisa de muito pouco tempo, ela tinha uma saúde muito visceral, muito viva, e ela começou já a andar curvada, olhando para o chão, não sair de casa, e acho que tinha uma irmã que morava próximo que acho que cuidava dela ali de vez em quando, né, dando uma assessoria para ela. E aí quando ela começou a passar e ter que ir nessas reuniões de condomínio, ela estava totalmente perdida, assim, ela não sabia nada, ela não sabia absolutamente se virar, como que pegava a ficha para preencher, como e morou ali acho que mais de 40 anos nesse condomínio, né. Então, o resumo da ópera que eu quero trazer para vocês é que saibam se virar sozinhos.
o final é triste, porque eles não tiveram filhos, ela começou a morar sozinha num prédio, num apartamento, né? E muitas poucas coisas eu acho que ela sabia fazer, porque ele que tomava frente de tudo. E o final é triste, obviamente, e eu não tô muito aqui pra falar se você deve ou não ter filhos, mas eu acho que é muito mais solitário a forma que ela vive, porque ela não tem neto, ela não tem filhos, a irmã não mora muito próxima, a irmã também tem a vida dela, né, a família dela. E o que me choca é como a pessoa se definha, né, com a saudade, o apego, é muito triste, muito triste. E eu aprendi muito vendo a vida deles de uma certa forma, para que talvez eu possa evitar algumas certas questões que eu não precisa passar ou viver. Então, cuide de quem você ama, mas saiba se virar, saiba fazer as coisas. Eu lembro logo quando eu me divorciei do meu primeiro casamento, meu ex-marido que pagava a escola da minha filha, eu trabalhava, só que ele fazia parte dos pagamentos. E aí eu lembro quando eu me divorciei, eu não sabia como pagava, eu não sabia como que era feito o desconto, enfim. E eu penei, sabe? Eu falei, poxa, se eu tivesse sido um pouquinho mais curiosa, eu não tava. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui pagar sozinha, eu paguei o boleto duplicado, paguei 2 vezes, a escola não quis me devolver o dinheiro. Eles, não, a gente vai devolver, a gente vai pagar no próximo mês, descontar no próximo mês. Então, assim, foram poucas coisas que eu passei que eu falei assim, eu não quero passar por isso de novo, eu acho que eu não preciso disso. E eu acho que a gente tem que saber se virar, independente se você tem ou não alguém, tá bom? Então, eu espero que com essa reflexão, talvez alguém vai ver, vai sentir no coração e vai falar: preciso fazer uma mudança agora. Beijo e até o próximo vídeo.